Olá, amigo investidor. Você quer fazer um investimento com retorno garantido e custo baixo? Então dá um confere na descrição. Que é do que essa ação aqui, eu acho que é a pimentinha da bolsa. Eu acho que é a que você mais recebe de perguntas dela, que é da Oi, né? O Marco Eduardo Monteiro Inácio tá mandando. Marco, uma pergunta. Quando a OIBR... a OIBR, né? Ele acredita que a aprovação do CAD sobre a venda móvel para o consórcio Vivo Claro TIM com a cotação baixa seria uma boa entrada? Então, a questão da Oi, eu acho que assim, de novo, é outra empresa cujos fundamentos, de certa forma, não mudaram drasticamente. Não quer dizer que a gente não tenha argumentos para queda excluindo o macro, né? Ou seja, nós tivemos realmente uma piora do ambiente macroeconômico. Até eu vou falar disso antes, tá? Quando a gente chegou ali em agosto, setembro, a gente tinha uma projeção mais ou menos da ordem de 8% para a Selic, né? Isso ordem de grandeza. E aí depois as projeções começaram a piorar com o ambiente fiscal, enfim, estouro do teto de gastos, a gente passou para uma projeção de 12% para a Selic, né? Até o pré, enfim. Você fala assim, tá bom, Saravari, só piorou de 8 para 12, né? Pô, pessoal, a projeção de Selic, ela piorou 50%. Ela piorou de 8 para 12%, são 50% a mais, né? Então, a hora que a gente joga isso nos valuations, principalmente em empresa como a Oi, que são empresas mais alavancadas, empresas que estão passando um processo de recuperação, isso é muito sensível, né? Então, tem uma sensibilidade nessa valuation. Mas o principal caso da Oi, tivemos alguns pontos que desapontaram? Tivemos, mas isso acho que é o principal fator, é que o mercado também, até hoje saíram os dados da B3, foram 4 milhões e 200 mil CPFs na bolsa, né? Acabamos de bater recorde aqui de CPFs na bolsa. Até inclusive impulsionado pela 4 milhões e 200 mil CPFs. Né? Nossa, que legal. A B3 acabou de divulgar, foi impulsionado por causa do Nubank? Nubank adicionou 760 mil contas, né? Pelo menos esses são os números que foram publicados. Cresceu 55% em relação a dezembro de 2020. Né? Então a gente tem alguns papéis que acabam tendo realmente uma exposição muito grande de pessoas físicas e acaba tendo uma volatilidade adicional que não deveria ter no ativo. Né? O caso, eu acho que da Oi, a gente teve pouca alteração dos fundamentos. Concordo sim que talvez os próximos triggers traga realmente um empurrão para o papel novamente. Né? Mas é mais outra companhia, que lógico, a companhia como está numa situação particular de recuperação, é uma companhia também cujas ações sofrem, mas pode sofrer mais do que a média. Né? Porque imagina assim, o Magazine Luiza não está em recuperação judicial. Caiu 80%. Caiu 80%. Né? A Oi que está numa situação especial, né? Inclusive tem fundo só compra esse tipo de empresa, special situation, né? Também naturalmente acabou sofrendo por conta desse aumento de aversão ao risco. Então acho que mais um papel que tem exagero, mas o que falta, principalmente para a pessoa física aqui também, é novos argumentos. Por que eu compraria a Oi agora? Então talvez eu concordo com os próximos passos da própria reestruturação, CAD aprovando, todo mundo aprovando as vendas, de fato, né? Talvez traga um novo fôlego para o papel. Né? Mas a gente precisa também de todo esse ambiente macro. Né? Porque o que acontece? Tem muito pouco fundo nesse tipo de papel. Como é um papel que está numa recuperação, tem fundo que fala simplesmente meu estatuto não permite comprar esse tipo de papel. Ele não faz parte do índice. Né? Pô, por que eu não vou comprar? Então, essa preocupação que eu tenho. Tem muito pouco institucional. Acho que a hora que realmente sair da recuperação e começar a ter a atratividade para fundos de investimentos, né? Aí ele volta realmente a ter uma atração mais consistente. Né? Mas ele ainda é muito pesado em cima de pessoas físicas. E pessoa física acaba tradando ali o news flow do dia a dia. O que vai acontecer? Vai aprovar uma reestruturação, CAD, enfim. E acaba esperando muito esses momentos. E o fundo que realmente compra e segura, né? Por um período maior. Que acaba sustentando um patamar mínimo ali, né? Ou seja, acaba realmente... Tem um lado ruim, pode reduzir um pouquinho a liquidez, mas acaba garantindo. Porque também fundo não faz uma alocação num dia só, vai lá e compra. Às vezes ele passa 2, 3 meses comprando um papel para montar uma posição. Para não dar aquele pico. Ele mesmo, isso pode acontecer. Então acho que no caso da Oi, os próximos passos, concordo 100%. Talvez, se a gente tiver um ambiente macro um pouquinho melhor, esses próximos passos vão ser cruciais para o desempenho do papel em bolsa. Vale a pena acompanhar, porque realmente o ativo está muito descontado daquilo que a gente chama o NAV, né? Do valor líquido dos ativos. Né? Então a gente continua ainda muito, muito distante do que poderia valer somente os ativos da companhia. Né?
E, Marco, outra companhia que você pode estar vendo aí, que muita gente já tá pedindo desde o começo aqui da live. Não tô vendo não, mas... É a Cash 3. Cash 3 também caiu bastante, vamos ver aqui, ó. Eu levei até um susto, porque fazia um tempo que eu não acompanhava a empresa. Mas deixa eu colocar aqui nos últimos 6 meses. Nossa, coloquei nos últimos 6 meses aqui, ela bateu 12 ali no pico dela e caiu 78% também. Ela tá sendo negociada a 2,64 a Cash. E de... deixa eu ver, cadê um ano? Deixa eu colocar aqui um ano. Então, mais ou menos do pico ali dela mesmo, bateu 12 e caiu isso daí. Caiu 78%. Você tem acompanhado ela ou não? É uma empresa que você não acompanha a gente dia a dia? A gente até tem uma cobertura, até eu vou acompanhar aqui agora ao vivo. A gente tem uma cobertura, mas a gente não tem necessariamente uma recomendação, tá? Sim. A gente tem uma preocupação relativamente grande com esses tipos de cases, né? Que possam embutir o que a gente diz um crescimento implícito muito grande, né? Não é necessariamente comparável, né? Mas a gente viu isso acontecer em BID, né? A gente até pode comentar Sim. a polêmica de BID da semana passada. Não sei se todo mundo aqui tá aqui no chat e acompanhou. Mas a gente teve a polêmica do BID na semana passada, né? O que acontece? Eram empresas negociadas a múltiplos muito altos, isso todo mundo sabe, né? Ou seja, negociadas à perfeição, como se fosse crescer. E realmente estão entregando. Eternamente. Mas será que vão crescer eternamente? E aí, vou fazer um paralelo aqui com o BID, porque cash realmente a gente não tem, de certa forma, uma recomendação para o ativo. Mas eu tenho uma preocupação em relação a esse tipo de ativo. Então, o que aconteceu com o BID? A ação começou... Tinha um investidor, não sei se você acompanhou, um investidor do Rio de Janeiro. Ele tinha uma posição muito grande, ele chegou a fazer uma parte grande do capital social da companhia. E é um investidor que operava alavancado, né? Então, muita gente, para quem está aqui no chat, né, muito cuidado com as alavancagens, porque na alta é tudo muito bonito. Na queda, ele é um cara que provavelmente dizimou algumas centenas de milhões de reais nessas últimas semanas. Né? Centenas de milhões. E aí, o que aconteceu? Ele tinha uma posição alavancada em BID e em outros cases. Até inclusive vale a pena acompanhar os outros cases que ele pode ter na carteira, porque ele pode estar ainda fazendo esse movimento de desalavancagem. Alguns movimentos são naturais, talvez ele esteja se desfazendo. Outros movimentos, como foi o caso próprio do BID na semana passada, pessoal. O BID, eu não vou lembrar o dia exato da semana passada, mas eu lembro até meio-dia, eu estava acompanhando ao vivo lá na BMC, chegou a ser negociado mais de R$1 bilhão num dia só. O BID. Nossa! Não tô falando de Vale, de Pé, tô falando de BID. Né? E era a desalavancagem que a corretora estava ligando para ele e falando, vamos desalavancar. Por quê? Porque a ação já vinha caindo e como ele tinha termo, enfim, independente da operação, muita alavancagem, a própria gestão de risco das tesourarias, da corretora, liga e fala, vamos zerar esse cliente. E zera na porrada, né? Zera na marra. E a gente conseguia ver aqui, não tem nada a ver, era só a corretora, o intermediário, era o BTG nas duas pontas. Cara, fazia muito tempo que eu não via isso. De repente lá, 20 milhões de ações lá, negociando, né, de um lado do outro, desmontando a posição dele automaticamente. Estava zerando a posição dele, né, zerando essa alavancagem. E é engraçado que no dia ela abriu com 9% de queda, entrou o leilão, vários leilões, chegou a bater 3% de alta, e na sequência, e aí eu vou fazer uma provocação aqui, o pessoal vai me xingar do Banco do Brasil, do UBS, mas na sequência, um dia depois, uma semana depois, teve um relatório de recomendação de compra do BID pelo UBS, pelo Banco do Brasil, e a ação aí estava subindo 10%. Falei, imagina esse cara que foi estopado, centenas de milhões de reais, recebe um relatório desse. Desse daí quer morrer, né? Em 3 dias ele perdeu, vou chutar aqui, os números estão totalmente errados, mas ele pode ter perdido, com certeza, nesses dias, centenas de milhões de reais. Centenas de milhões de reais. Não estou falando de dezenas nem de milhares, estou falando de centenas de milhões de reais. Porque ele era muito alavancado, ganhou muito dinheiro, e também na desalavancagem também é tudo muito rápido, né? A gente tá falando sempre de alavancagem de 2, 3, 4, 5 vezes. A corretora faz isso daí pra proteger a própria corretora também, né? Porque o cara levar um tombo lá, o cara não vai ter dinheiro. E aí até eu falei, pessoal, isso aqui... Falei pra todo mundo lá na Sara Invest. Eu falei, pessoal, isso aqui é história. É história mesmo. Tá registrado na história. Pelo bem, pelo mal. Não tô falando assim que a corretora tá ganhando dinheiro. A corretora tá fazendo o papel dela, que é gerenciar o risco do sistema. Tem que zerar, porque a ação já vinha caindo.
E ela chega um momento, fala assim, o cara não vai ter mais conseguir entregar margem, vai ficar muito arriscado, vamos ter que zerar essa posição, né? E aí isso acaba realmente acelerando o processo de queda. Isso virou, para quem estava tradando lá no dia, acompanhou semana passada, pode ver até no gráfico de volume, lá você vai ver um pico lá de volume. Um pico gigantesco. Semana passada isso aconteceu. Isso tudo na primeira semana do ano. Né? E isso daí é história na primeira semana do ano, né? Para falar assim, esse ano vai ser Mas a bolsa tenso, começou mal, né, Marco? A bolsa já começou nos primeiros dias ali, eu olhei e falei, nossa, uma tristeza gigantesca mesmo. Né? Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.